Gostaríamos de o saudar mais uma vez. Já o fizemos a semana passada. Voltamos a fazer esta semana porque realmente o meu amigo e a minha amiga são a razão de ser desta rúbrica tão importante que são os apontamentos da semana. Bem-vindo e temos connosco no estúdio mais uma vez a presença do pastor Paulo Lima e da Joana Curado, a quem nós queremos saudar. Olá. Olá. Espero que esteja tudo bem convosco. Bem, graças a Deus. Esta semana, como dissemos, exatamente nós vamos tratar de um tema também interessante e importante que tem que ver com o Evangelho e com a Igreja. E vamos exatamente começar, como sempre eu gosto de começar pelo pastor Paulo Lima, logo por ele, portanto não é porque eu tenha alguma desconsideração pela Joana, de maneira nenhuma, pelo contrário, mas pronto, é o hábito. E o hábito faz o monge e portanto, vamos manter o hábito. Vamos manter o hábito. Ok. Pastor Paulo Lima, o Evangelho e a Igreja. É este o assunto que os nossos amigos estão na expectativa de saber o que é que nós vamos transmitir-lhe esta semana. E a pergunta, portanto, logo assim uma pergunta que me parece bastante forte, é como é que o cristão, portanto, não importa qual tipo de cristão, o cristão em geral, portanto, como é que deve o cristão reagir quando ele constata que um companheiro crente seu de caminhada, portanto, ele, em algum momento da sua vida, cai, portanto, escorrega e tem um comportamento que a Bíblia, portanto, identifica como um comportamento pecaminoso. Ou seja, um comportamento que não corresponde, e lá está, à velha, ou melhor dito, à natureza nova que vimos a semana passada. Antes de mais, temos que compreender qual é a situação que Paulo está a pensar. Qual é a situação que ele descreve. Ele está a pensar numa situação quando ele fala, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, aqui em Gálatas 6.1, sim. Há outras versões que dizem se alguém for apanhado em alguma ofensa. Ele está a pensar em duas situações. Algum cristão que comete um erro, um pecado, e que é surpreendido por outro cristão nessa situação, ou então alguém que é ele próprio surpreendido por um comportamento errado devido a uma situação, uma circunstância que ele não estava à espera e que cometeu essa falha. São essas duas possibilidades que estão aqui a ser discutidas por Paulo. E é interessante ver que também temos que ter em conta qual é a ofensa, porque ele diz, se alguém for surpreendido em alguma ofensa. Notem que a palavra grega aqui é paraptoma, que não é a mesma de pecado. Não é exatamente um pecado que Paulo está a pensar. Paulo está a pensar em alguma coisa como um lapso, um passo em falso, um pecado, deixe-me usar a expressão entre aspas, um pecado não premeditado e não pensado. Há uma coisa que acontece que sai fora do enquadramento moral do cristianismo, mas que não foi premeditado nem pensado com anterioridade. E qual é então a reação que Paulo recomenda? Qual é a resposta? Não é uma resposta de castigo, de censura, de destruição do outro. Mas é uma resposta de recuperação. E por isso é que ele diz, corrigir o tal com o espírito de mansidão. Há outras versões que dizem, encaminhai o tal com o espírito de mansidão. Eu tenho essa versão. Essa versão, encaminhai. A palavra é katartizo, é um verbo grego, que significa duas coisas. Ou dirigir alguém cuidadosamente, portanto, acompanhar uma velhinha com muito cuidado no caminho que ela vai fazer, ou então restaurar. E era um termo que era usado na literatura médica do tempo de Paulo, na literatura grega antiga, médica, para descrever a situação em que alguém, por exemplo, partiu uma perna e o médico vinha e restaurava o osso, pondo o osso em alinhamento e restaurava a perna da pessoa para que ela pudesse ser ligada e pudesse recuperar o uso da sua perna mais tarde. Portanto, o que é que, no fundo, Paulo está a dizer? É que nós devemos restaurar o irmão que cai numa falta. Não o devemos destruir. Não o devemos aniquilar. Não devemos espalhar o que aconteceu à nossa volta, na igreja, ou entre os nossos amigos e vizinhos. Nós devemos ir falar com ele, restaurá-lo, ajudá-lo a recuperar daquela situação em que ele caiu. Voltar a encaminhá-lo. E voltar a encaminhá-lo na direção certa, na direção indicada pelo Espírito e pelos princípios morais do cristianismo. No fundo era como o oleiro faz com um vaso que está completamente partido, não é, desfeito em cacos, não é? Em que o oleiro agora vai juntar peça por peça e vai restaurar o vaso que depois de passar pelas suas mãos sai ainda muito mais espetacular, muito mais bonito do que quando ele era
Portanto, essa é a atitude que Paulo quer que os cristãos do seu tempo, e nós também, por inferência, realizemos e passamos a agir desse modo. No fundo, não criticar, não destruir, claro, mas restaurar e no fundo foi isso que Deus fez com cada um de nós. Exatamente. Não é verdade? É o que faz connosco. E é o que faz ainda connosco, portanto, Exatamente. quando nos encontramos numa circunstância Exatamente. desse género. É bonita a imagem e penso que, prezado amigo, é extraordinária quando nós vemos que somos exatamente este um vaso que muitas vezes nós sentimos-nos exatamente quebrados, peça por peça, caco a caco, e depois há este Deus fantástico de amor que vai recolher estas peças e vai fazer de cada um de nós exatamente este novo vaso, encaminhando-nos de novo no caminho em que nós pretendemos, ou que Ele pretende que nós caminhemos e andemos. Joana, pois bem, portanto, a determinada altura, portanto, o apóstolo São Paulo faz uma advertência aos Gálatas. E é uma advertência muito interessante, porque ele diz aos Gálatas, portanto, ele vai dizer, ele vai, digamos, advertir os Gálatas contra o orgulho espiritual, não é verdade? E a pergunta que eu faço é, que motivação é que leva, é que levou o apóstolo Paulo a fazer esta advertência, não é? Contra o orgulho espiritual. Sim, para qualquer ser humano, não só para os Gálatas, poderia ser claro que houvesse um certo orgulho por pensarmos que somos superiores porque nós não caímos e aquele jovem caiu, ou aquele nosso irmão caiu. E nós vimos pelas lições anteriores que os Gálatas começaram pelo coração, começaram pelo espírito e tornaram-se legalistas. Do mesmo modo aqui, o facto de se tornarem legalistas, aquele sentimento de lei, poderia mostrar algum sentimento de vaidade perante os outros que estavam, pelos novos cristãos, aqueles que estavam a ser recuperados novamente. E é interessante que Gálatas 5:26 diz: não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros. Esta palavra vanglorioso ou vaidoso, Paulo pode ter colocado esta palavra mesmo para que eles pudessem ter em conta que facilmente poderiam cair no orgulho. E nós podemos, sem o Espírito, nós podemos cair. Nós podemos, sem esta percepção de que poderemos cair, nós começamos a usar mais a nossa justiça própria e poderemos aplicar então este orgulho espiritual. E os Gálatas já tinham um passado, que nós vimos nas lições anteriores, do legalismo. E Paulo então parece ser esse o motivo do qual ele adverte: atenção, é muito fácil qualquer ser humano cair, mas vocês que já têm este caminho anteriormente seguido, não caiam neste orgulho espiritual quando virem um irmão a recuperar, quando virem um irmão caído. É interessante, é muito interessante essa ideia, porque no fundo, em relação a este orgulho espiritual, eu vejo nas palavras de Paulo exatamente a advertência no sentido: desconfiem de vós. Isso, Não desconfiem. Cuidado com o vosso pé. Exatamente. Quem está de pé, cuidado, não caia. Exatamente, ok? Ou seja, colocai em Cristo a vossa total confiança e desconfiai de vocês, lá está, do vossa velha natureza e do vosso eu, na verdade. Muito bem, vamos continuar, Pastor Paulo Lima. Vamos avançar. Exatamente. A determinada altura, nós vemos também, neste tópico desta semana, do Evangelho e a Igreja, Paulo vai associar exatamente o levar as cargas com o cumprimento da lei de Cristo. Ele faz esta associação a determinada altura, não é verdade? Muito bem. O que é que ele quer dizer com a expressão lei de Cristo? É muito interessante isto. É muito interessante e é muito complicado também. Porquê? Porque esta expressão é única no Novo Testamento. Esta expressão, a lei de Cristo, é a única vez que aparece em todo o Novo Testamento, nomeadamente nas epístolas de Paulo. E há muitas interpretações possíveis. Eu vou ser claro, há muitas interpretações possíveis e os estudiosos têm avançado várias. A que me parece mais pertinente é aquela que toma em consideração todo o contexto, nomeadamente o versículo 14 do capítulo 5, que diz: toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muito bem. Portanto, o que dá a entender é o seguinte: Paulo tem esta ideia de que a lei de Cristo tem alguma coisa a ver com o amor, mas com o amor que cumpre a lei de Deus, a lei moral. E isso faz todo o sentido. Porquê? Porque a súmula dos ensinamentos de Jesus tinham a ver com o amor guiar o comportamento moral, o amor para com Deus, o amor para com o próximo. E por outro lado, o próprio Jesus, nós acreditamos, foi o legislador, foi o dador da lei moral, da lei dos 10 mandamentos. Portanto, faz todo o sentido que esta lei de Cristo de que fala aqui o apóstolo Paulo seja o quê? Seja observar a lei moral de Deus, que é a lei de Cristo, guiados pelo princípio do amor, ou seja, não ficamos presos à letra da lei, mas irmos ao espírito da lei, que é viver essa lei em amor e aplicá-la no nosso relacionamento com os nossos irmãos queridos da Igreja. E assim, ao fazermos isso, o que é que acontece? Estaremos a levar as cargas uns dos outros. E ao levarmos as cargas uns dos outros, a ajudar-nos mutuamente nesta caminhada cristã, guiados pelos princípios da lei do amor,
que é a lei de Cristo, nós estaremos a cumprir a lei de Cristo. Muito bem. Aliás, não é por acaso que é dito que, na realidade, neste caso concreto, portanto, é realçado a importância de que o Espírito vivifica, não é? Sim. Dá vida. Dá vida. Dá vida. Dá sentido àquilo que, na realidade, a lei apresenta, não é? Exatamente. Enquanto que a letra mata. Mata. Na verdade, a letra mata. Pois bem, vamos então avançar. Joana, portanto, para ti, gostaria de fazer-te a seguinte pergunta. Portanto, que razões poderá, neste caso concreto, Paulo, poderá ter tido, concretamente, ao instruir os Gálatas a levar as cargas daqueles que tinham acabado de recuperar da tentação? Portanto, que razões? Na verdade, o pastor Paulo Lima, ele falou agora de levarmos as cargas, não é? A importância de levarmos as cargas no amor, na base do amor, não é verdade? Portanto, que razões é que tu encontras, é que tu encontraste quando estudaste este tema, portanto, tu viste em Paulo, não é? Acredito que possam haver 3 principais razões, até o próprio Lutero até pode descobrir mais, mas acredito que pelo menos hajam 3. Pelo menos para ti foram, sobressaíram 3 aspectos e por 3 razões. E em lição com o qual o próprio falou, que era relembrar que todos os cristãos, e é importante, relembrar que todos os cristãos têm fardos, que os Gálatas não tinham menos fardos do que os outros, nem os outros tinham menos do que os Gálatas. Portanto, relembrar que todos nós podemos ter fardos mais leves ou cargas mais leves, cargas mais pesadas, problemas, mesmo handicaps físicos, qualquer coisa, mas cada um tem algo a carregar, cada um tem uma dificuldade a ultrapassar. E é importante relembrar disso para que não pensemos que somos perfeitos em relação a outras pessoas, ou vice-versa. Ou pensar que temos os problemas todos e que os outros não têm nada. Muito interessante isso. Que nós somos... Esse raciocínio é muito importante. Segunda razão será talvez porque não é a intenção de Deus que cada um de nós carrega a sua carga sozinho. Aliás, é essa situação que muitas vezes nos leva erradamente a fazer juízos de valor acerca do caráter e do comportamento do próximo. Não é? Que levam aparentemente cargos leves. Exatamente. Coisas assim do género. Exatamente. E não é a intenção de Deus que nós levemos as coisas sozinhos. Muitas vezes Deus até utiliza outras pessoas para nos poder ajudar. E nós, ao recusarmos a ajuda, pelo nosso orgulho ou pela nossa vergonha, até estamos a limitar a outra pessoa de usar o ministério que Deus lhe colocou para ajudar outras pessoas. Neste caso, ajudar-me a mim, se for eu que estiver a carregar um problema. E é interessante que é bom nós podermos aceitar a ajuda dos outros, porque o companheirismo aumenta, o consolo vem de Deus através de um companheiro e nós conseguimos ter conseguimos ver o caráter de Deus através dos nossos companheiros e amigos. Portanto, é importante carregarmos as cargas uns dos outros para que não as façamos sozinhos. E pela terceira, acredito também que Deus nos leva a levar as cargas dos outros, pois é através dos nossos atos que se manifesta o consolo de Deus. Portanto, podemos não carregá-los sozinhos. É importante, primeiro, é importante relembrar que não somos só nós a carregar os fardos. Em segundo, é importante relembrar que não é bom que os carreguemos sozinhos, porque a partir de uma troca mútua podemos crescer mais e podemos ver a ação de Deus através daquela pessoa. Em terceiro lugar, podemos receber o consolo de Deus através de outras pessoas e isso é o mais importante. Muito bem. Obrigado. Acho que ficou muito bem claro esta ideia da necessidade que eu e cada um de nós tem em partilhar exatamente os fardos uns dos outros, na verdade, as cargas que nós temos. Isso é muito importante, na verdade. E, na medida do possível, pelo Espírito de Cristo, voltar a encaminhar a pessoa exatamente sob a orientação de Deus, no caminho de Deus. Muito bem. Eu gostei muito desta ideia. Pastor Paulo Lima, Gálatas 6:8, diz: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. É isto que Paulo diz em Gálatas, não é verdade? O que quis ele dizer com isto, pastor Paulo Lima? Ele está a usar aqui uma metáfora agrícola, que era própria da cultura grega e também judia do seu tempo, que eram sociedades com base económica agrícola. E o que é que isto quer dizer? Ele está a dizer que nós devemos investir no que dá dividendos celestiais, no que dá dividendos para a vida eterna. Quando ele diz, aquele que vai semear na carne é o quê? É semear na natureza com que todos nós nascemos, que está inclinada para o mal. E semear na carne é viver, portanto, segundo os princípios dessa natureza pecaminosa. Fazer o mal. Obedecer às suas concupiscências, seguir os seus desejos pecaminosos, isso é semear na carne. Quem semeia na carne, ele diz-nos, colherá a sua messe também, só que é a corrupção, ou seja, a corrupção da morte, a morte eterna.
Porquê? Porque aquele que está a semear na carne está em oposição contra Deus. Em oposição dos princípios morais que são completamente antitéticos. E Deus é a fonte da vida. Portanto, se nós nos afastamos de Deus, estamos a afastar-nos da fonte da vida, logo o nosso destino é a morte e é a corrupção. Depois ele diz, fazei o contrário, ou seja, semear no Espírito. Já vimos aqui, nas sessões anteriores, semear no Espírito é o quê? É a natureza espiritual que nos é dada no momento em que nós nos batizamos, nos convertemos e assumimos um compromisso com Cristo. Essa natureza é insuflada em nós devemos cultivá-la. Portanto, seguir os princípios do Espírito de Deus, que são os princípios da lei divina, e se nós o fizermos, nós vamos obter também um resultado espetacular, que é o resultado da vida eterna. Porquê? Porque nós teremos um caráter semelhante ao de Deus, ao semearmos no Espírito, e vamos escolher aquilo que é próprio do caráter de Deus. Aquele que está em conformidade com o caráter de Deus, está em conformidade com Deus. Aquele que está em conformidade com Deus, está em conformidade com a fonte da vida. Portanto, aquele que está assim a agir, tem a vida eterna. É isso que Paulo está a dizer. Portanto, ou seja, se nós quisermos viver eternamente com Deus, só há um caminho. Não semear na carne, mas semear no Espírito. Muito bem. Investir na nova natureza. Exatamente, investir E na nova matar, natureza. e matar à fome a natureza antiga. A natureza velha. Muito bem. Portanto, quer dizer que, quer eu queira, quer não, eu tenho que ter sempre presente que numa ou noutra eu sofrerei sempre as consequências das minhas decisões. Exatamente. O que Paulo está aqui a dizer é que os seres humanos são eminentemente livres de escolher e que têm um auxílio sobrenatural à sua disposição, que é o auxílio do Espírito. Mas tenho que ter consciência. Mas tenho que ter consciência disso e escolher ter esse auxílio. Muito bem. Okay? É isso que é dito. Muito bem. Joana, última pergunta para ti e vamos terminar com a rúbrica desta semana. Portanto, e vamos, perante isto tudo que estamos aqui a dizer, que exemplos práticos? Dá-nos alguns exemplos práticos, Joana, porque para ilustrar um bocadinho tudo isto, portanto, para que nos possam ajudar a compreender que tipo de ceifa é que nós podemos vir a colher, não é? Alguns exemplos. Pegando um bocadinho só na questão do investimento espiritual, é engraçado que as realizações espirituais são proporcionais ao investimento espiritual e é como... Vamos só fazer assim primeiro um exemplo prático geral e depois mais específico, sim. Como um atleta tem força física quando faz um exercício adequado e uma alimentação adequada ou menos enlatados. Sendo assim, a força espiritual é maior, quanto maior é o exercício espiritual e menor a comida espiritual enlatada. Ou seja, de alguma forma, aquilo que nós investimos, aquilo com que nós investimos o nosso tempo, é diretamente proporcional aos nossos ganhos espirituais. A qualidade do que investimos. A qualidade do que investimos, sim. Muito em tudo bem. aquilo que nós fazemos uso do nosso tempo. E daí no nosso dia-a-dia, os nossos olhos, os nossos ouvidos são consumidos um bocadinho, ou consomem pelo menos, tudo o que vem dos meios de comunicação. E a internet é um dos meios mais... No fundo, o que tu estás a falar é dos 5 sentidos dos que nós temos, nossos 5 na verdade, sentidos, sim. que são as vias da alma, não é? As avenidas da alma, não é? E daí... Diz uma autora americana, não é? Sim, falando é verdade. disso, não é? Sim. Portanto, essa autora diz que os nossos sentidos são as vias da não é? alma. Da alma, não é? E daí, se nós investimos em coisas que entrem por essas vias, que não são Sim. espirituais, certamente o nosso investimento espiritual vai ser muito, muito menor. Muito e daí bem. o meu exemplo prático mais específico é mesmo a nossa seleção no que respeita à internet, que é algo poderoso e algo destruidor ao mesmo tempo. Muito bem. Prezado amigo, prezada amiga, foi este o tema desta semana, o Evangelho e a Igreja. Viu que, na sua globalidade, nós tivemos aqui realmente ideias extraordinárias e que verdadeiramente Deus quer fazer de si, como de mim, como do pastor Paulo Lima, como da Joana, quer fazer de nós exatamente estes filhos e estas filhas segundo o seu coração. Portanto, ele está interessado em investir no nosso na nossa nova natureza, está interessado em investir na nossa eternidade, o que é mais importante. Está nas nossas mãos poder dizer a Cristo, exatamente, Senhor, eu quero sujeitar-me a Ti. Eu quero, na realidade, que o meu eu morra, que o meu orgulho espiritual desapareça. Ele está realmente à espera que nós tomemos esta decisão. Para a semana, nós vamos falar exatamente de um tema extraordinariamente importante, que é, digamos, o privilégio que nós temos de nos gloriarmos na cruz de Cristo.
Por isso é isso que nós vamos ver para a próxima semana. Não perca esse próximo, portanto, o próximo Pontamentos da semana. Verá que, na realidade, iremos também analisar coisas extraordinárias. Para si, um abraço muito grande. Pastor Paulo Lima, Joana, finalmente, na próxima semana, voltaremos a estar e digamos... Vamos ver se conseguimos fechar com chave de ouro. Com chave de ouro, porque, portanto, nós vamos ter o último programa convosco. Último programa, isto é, neste caso painel. convosco, com este painel. Iremos ter outro painel, portanto, que virá também novos rostos, novas pessoas, e é bom a gente ir também diversificando. Muito obrigado, um abraço aos dois e até para a semana, se os quiseres.